Nós estamos de volta para mais um Maná Podcast e para darmos continuidade à nossa série de estudos sobre o capítulo 119 dos Salmos, do livro dos Salmos. Agora, dando continuidade, como estudamos no podcast passado, falamos a respeito do primeiro verso Aleph, do capítulo 119 do livro dos Salmos. Hoje nós daremos continuidade estudando o segundo verso, que tem como letra Bet. E dentro desse conceito, nós vamos dar continuidade dos versículos 9 ao versículo 16. Eu sou o pastor Israel e sou pastor presbiteriano. E esse é mais um Maná Podcast. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e lermos juntos o livro dos Salmos, no capítulo 119, Salmo capítulo 119, versículos de 9 ao 16, que diz assim: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Amém? Uma das perguntas mais profundas da vida espiritual aparece logo no início desse verso, né, ou dessa segunda parte do saltério hebraico, quando ele diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Essa pergunta não é apenas de um jovem. É uma pergunta de todo ser humano que deseja viver corretamente diante de Deus. Veja bem, como manter a pureza em um mundo que celebra a corrupção? Não é? Como permanecer fiel em uma geração que relativiza a verdade? Como preservar o coração em meio a tantas vozes, desejos e tentações dos nossos dias? O salmista responde a essa pergunta de maneira simples, mas também com uma maneira muito poderosa. E ele diz assim: observando segundo a tua palavra. A resposta para a pureza espiritual não está na força de vontade humana, mas é em observar a palavra de Deus. Não está na cultura, não está na religiosidade externa, não está na vontade do homem de ser melhor, não. A resposta está na palavra de Deus guardada no coração. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia e é uma grande declaração de amor pela palavra de Deus. E nesse trecho, de 9 a 16, o salmista revela como a palavra transforma a vida interior e direciona o caminho exterior. E hoje nós vamos analisar esse trecho da palavra de Deus, vendo três verdades espirituais profundas
sobre a palavra de Deus e suas implicações para as nossas vidas. E eu quero começar, em primeiro lugar, dizendo que a palavra de Deus purifica o caminho. Como isso acontece? Veja o versículo 9, ele diz: de que maneira guardará o jovem puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. A palavra caminho aqui, ele tem uma conotação diferente daquela que nós costumeiramente conhecemos. Porque na cultura judaica, quando se falava em caminho, falava-se de estilo de vida, de uma vida completa, de um modo de viver, de um modo de decidir as coisas, a direção da existência de alguém. Então, esse significado é muito mais profundo. Todos nós estamos caminhando em alguma direção. Todos nós. Alguns caminham para a destruição, outros caminham para a vida, para a santificação. Mas a pergunta do salmista, ela é muito pertinente, extremamente prática. Quando ele diz: como viver corretamente? A realidade dessa resposta está justamente no modo como se vive a vida espiritual. Ele diz: vivendo segundo a palavra de Deus. Isso significa três coisas importantes que eu quero destacar aqui. A primeira coisa que esse verso nos traz em relevância é que sem a palavra de Deus, o ser humano, ele cria sua própria moral, seu próprio modo de viver. A cultura, ela muda constantemente. O que era pecado ontem, hoje parece que não é mais pecado, parece que está mais aceito. Então essa inversão de valores, muitas vezes, ela tende a romantizar ou minimizar a importância da palavra de Deus. O que era virtude, hoje é considerado uma opressão, não é? Se você deseja viver uma vida correta, você hoje não pode dizer às pessoas: olha, isso é errado, porque o erro ou a verdade se tornou relativa. Mas a palavra de Deus, nós vemos aqui nessa segunda lição que esse texto nos traz. Ela é o padrão imutável de Deus. A palavra de Deus, ela protege contra o pecado. E é importante que nós saibamos que o pecado quase sempre começa na mente antes de aparecer nas ações. Ela começa no desejo. Jesus ensinou isso claramente quando ele disse: olha, o adultério começa no olhar, o homicídio começa na ira, a corrupção começa com a cobiça. Quando a palavra de Deus habita o coração, ela age como um filtro espiritual, impedindo que as impurezas do mundo cheguem às nossas ações. Então, a palavra de Deus, ela nos alerta, ela também nos corrige, ela também nos redireciona para que nós andemos no caminho que devemos seguir. A terceira lição que nós encontramos aqui é que a palavra direciona para o caminho da vida. A palavra não diz apenas o que você deve evitar. Ela diz e ela mostra o que fazer, quando fazer e como fazer. E ela ensina também como amar, como perdoar. Ela nos ensina como trabalhar, como liderar, como viver. Sem a palavra, a vida se torna um labirinto. E o que é um labirinto? É um local onde você não sabe a direção que seguir. Com a palavra, ela se torna uma estrada iluminada. Ela
passa a ser uma verdadeira, um verdadeiro caminho iluminado. Por isso é que o salmista traz aqui, entre o versículo 10 e o versículo 12, mostrando que a palavra deve ser buscada de todo o coração. E ele começa dizendo: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Aqui vemos algo essencial. A vida espiritual, ela não é passiva. Ela exige uma busca. O salmista, nesse verso, ele declara: de todo o coração te busquei. Não por uma busca superficial, não é uma busca aleatória, não foi uma religiosidade ocasional, mas foi uma busca total. Isso revela 3 atitudes espirituais que nós podemos destacar. A primeira atitude é que buscar a Deus exige prioridade. Se você não colocar Deus como prioridade, a busca de Deus como prioridade, nada mais funciona. Porque muitos querem as bênçãos de Deus, mas são poucos os que querem buscar a Deus profundamente. Muitos querem as bênçãos, mas não querem o Deus da bênção. O salmista não diz: de vez em quando eu te busquei. Não, ele diz: de todo o coração. Buscar a Deus significa colocar Deus no centro da sua vida, colocar Deus no centro das suas atividades. Buscar a Deus exige também dependência. Observe a oração do salmista: não me deixes fugir aos teus mandamentos. Ele reconhece uma verdade profunda aqui, que os irmãos poderão acompanhar se estiver lendo aqui comigo. Ele reconhece uma verdade profunda, que o coração humano, ele tende facilmente a se desviar, quer seja para a direita, quer seja para a esquerda. O profeta Jeremias declarou essa verdade quando ele disse: enganoso é o coração. Sem a ajuda de Deus, o ser humano se perde facilmente. O ser humano se desvia com facilidade. Por isso o salmista ora: Senhor, guarda-me. Guarda-me aqui. Isso nos ensina algo importante. A vida espiritual não é apenas disciplina, é dependência da graça de Deus. É dependência da graça de Deus. Por isso é que ele coloca essas verdades. Uma terceira verdade que nós encontramos aqui nesse texto, amados, é que buscar a Deus envolve aprender continuamente. Veja o que ele diz no verso 12: ensina-me os teus decretos. Mesmo sendo homem piedoso, mesmo sendo homem inteligente, porque fazer um verso como esse, só com a letra, e fazer um acróstico perfeito desse jeito, além da iluminação do Espírito Santo, ele tem uma sabedoria incrível aqui também. Mesmo sendo um homem piedoso, o salmista continua pedindo: ensina-me, ensina-me. O verdadeiro sábio é aquele que sabe que nada sabe, aquele que está sempre tendo algo a aprender, é aquele que tem um coração ensinável, é aquele que não se detém na sua superficialidade, mas quer algo mais, ele quer se aprofundar mais, e quanto mais ele se aprofunda em conhecer, mais ele sabe que precisa conhecer. Ensina-me, diz o texto. Na vida espiritual ninguém chega ao ponto sem saber tudo, não adianta. Sempre há profundidade na palavra, sempre há revelação, sempre há sabedoria, sempre há algo novo. Aquele que ama a palavra nunca para de aprender. Queridos, olha, eu tenho 36 anos aproximadamente de ministério. Eu nasci no Evangelho.
Já li a Bíblia 12 vezes de capa a capa, estudando versículo por versículo 2 ou 3 vezes. Mas toda vez que eu leio a Bíblia, eu encontro algo novo, uma lição nova, para que eu possa aprender, para que eu possa aprofundar ainda mais o meu conhecimento bíblico. Então nunca saberemos tudo, nada, não tem como. A nossa mente, ela é muito resumida nessa questão. Ela é muito pouco desenvolvida para compreender a profundidade da palavra de Deus. Mesmo assim, Deus nos revela. Por quê? Porque Ele nos conhece, Ele nos capacita a entendermos um pouco mais a cada dia. Por isso que procuramos estudar a palavra todos os dias. Aquele que ama a palavra nunca para de aprender. E essa é uma verdade incontestável. É o que nós chamamos de axioma. A palavra, terceira lição que nós aprendemos desse trecho, versículo 11, a palavra deve habitar no coração. Como isso acontece, pastor? Olha, este é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Eu creio que quando se faz uma competição para quem sabe dizer um versículo de cor, esse versículo com certeza vai estar na mente de algum irmão, porque é um versículo que resume o sentimento e o desejo daqueles que querem servir a Deus. E ele diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Aqui está o segredo da vitória espiritual. Não basta ouvir a palavra de Deus. Não basta acompanhar o podcast do pastor Israel para que você possa aprender. É bom, você aprende, mas é muito melhor você estudar a Bíblia. Então, a palavra de Deus, ela está à nossa disposição. Olha que privilégio que nós temos de ainda podermos manusear a palavra de Deus, não é verdade? Então, mas não basta ler a palavra, ela precisa habitar dentro de nós, ela precisa fazer morada na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. A expressão guardar no coração aqui, que o salmista nos revela, não é apenas decorar, não, é memorizar, é internalizá-la, é meditar, é viver essas palavras no dia a dia. Quando a palavra entra profundamente no nosso coração, ela se torna parte da identidade pessoal. A palavra de Deus, ela também fortalece contra as tentações. Jesus nos mostrou isso no deserto. Quando ele estava 40 dias de jejum, ele foi tentado. Quando Satanás tentou Jesus, ele respondeu 3 vezes: está escrito. A palavra guardada no coração se torna uma arma espiritual. Quando a tentação surge, a palavra responde. Quando a dúvida aparece, a palavra ilumina a mente. Quando o medo cresce, a palavra fortalece. Então, essa condição é muito importante. A palavra no coração forma também o caráter do crente. Muitas vezes, uma pequena atitude mostra o nosso caráter. Cada vez que obedecemos a palavra de Deus, o nosso caráter se fortalece. Cada vez que ignoramos a palavra, o nosso caráter enfraquece. Por isso, o salmista declara: guardei no coração a tua palavra. Mas a coisa que o versículo 13 nos traz aqui é algo interessante. Porque a palavra transforma a nossa boca. Veja o que ele diz aqui: com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Quem ama a palavra, ele fala da palavra.
Isso acontece naturalmente, ele sai, ele flui naturalmente. Quando algo enche o coração, ele transborda pela boca. Por isso é que Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio, do que está cheio o coração. Então, o salmista não apenas estudava a palavra, mas ele compartilhava a palavra. E é isso que você vai fazer agora que você está nos ouvindo. Você vai compartilhar este vídeo com outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, a explicação da palavra de Deus, para que elas sejam também poderosamente abençoadas. Então, isso tem implicações profundas. Por quê? Porque a palavra, ela deve ser proclamada. A fé bíblica não é silenciosa. Deus não tem agentes secretos. Deus tem divulgadores da sua palavra, proclamadores da salvação. A palavra de Deus deve ser proclamada, pregada em tempo e fora de tempo. Deus sempre chamou seu povo para falar a verdade. Ele diz em si: se você tem filhos, ensine essa verdade aos seus filhos. Líderes, ensine aos seus liderados, aos seus discípulos. Crentes, evangelizem, porque evangelizando você está transmitindo a palavra de Deus ao mundo. Então a palavra, ela também transforma conversas. Muitas conversas hoje são dominadas por fofoca, são dominadas por críticas, são dominadas por outros sentimentos de negatividade, mas quando a palavra habita em nós, ela transforma o tipo de conversa que temos. E passamos a ter uma conversa saudável, sadia, passamos a falar de esperança, passamos a falar de fé, passamos a falar de sabedoria de Deus, passamos a falar sobre o próprio Deus, aquilo que Deus fez por nós. No versículo 14, o salmista aqui nos traz uma mensagem maravilhosa quando ele diz que a palavra gera alegria verdadeira. Veja o que ele diz: mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Olha, aqui encontramos uma declaração surpreendente. O salmista diz: a palavra de Deus vale mais do que riqueza. E de fato vale. É preciso que a gente compreenda as coisas que acontecem, para que a gente não passe por cima da simplicidade da Bíblia. Tá certo? Somente Deus pode preencher o coração humano. Somente. Mas continuemos. A palavra de Deus nos traz aqui uma informação importante, que ela traz alegria profunda. A alegria profunda aqui não é superficialidade, é profunda mesmo. Ele nasce quando entendemos quem Deus é, quando entendemos qual o propósito de estarmos aqui, quem somos. Então, essa alegria não depende das circunstâncias. Essa alegria não depende das nossas forças, do nosso empenho. Essa alegria permanece mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempo difícil. E a palavra exige uma meditação. O versículo 15, ele diz assim: meditarei nos teus preceitos. Olha, é importante isso aqui. Meditar nos seus preceitos é uma coisa que está um tanto quanto ultrapassada nos nossos dias. Eu digo isso porque, se você comparar a fé de alguns servos de Deus no passado, não muito longe, Jonathan Edwards, com o próprio Spurgeon e outros homens e servos de Deus, parece que ao compararmos o tipo de fé que eles tinham
e o tipo de fé que nós temos, ou vemos, ou presenciamos nas nossas igrejas hoje, parece que estamos muito aquém daquilo que é o padrão do crente verdadeiro. Por isso o salmista nos incentiva: meditarei nos teus preceitos. Meditar aqui significa pensar profundamente. Hoje vivemos na era da distração, né? Do TikTok, do YouTube, do Instagram, não é? Mas tudo isso são distrações. Você não é impedido de usá-los, mas deve usar com sabedoria. Meditar na palavra de Deus exige tempo, dedicação, reflexão. E então meditar significa ler devagar, não é? Refletir sobre aquilo que está lendo, perguntar o que esse texto está falando para a minha vida, o que esse texto falou para a pessoa, o que o autor quis dizer para seus conterrâneos, seus amigos da época. E o que ela quer dizer para nós nos nossos dias. Então, devemos ler aquilo, refletir. Basta que você leia, medite na palavra de Deus, você já está fazendo uma exegese. Agora, cuidado para não fazer uma exegese, né? Colocar algo onde não tem, tá bom? Mas aplique os ensinos da palavra na sua vida. É nesse processo que a palavra desce da mente e vem para o coração. E daí então ela passa a fazer parte das nossas ações. A palavra deve ser a fonte de prazer. Ele diz aqui, no versículo 16, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei das tuas palavras. O salmista aqui não vê a palavra como obrigação. Ele vê aqui a palavra como um prazer. É um prazer meditar na palavra de Deus. Isso revela uma maturidade espiritual tremenda. No início da caminhada com Deus, muitas vezes obedecemos por dever. Mas à medida que nós amadurecemos espiritualmente, à medida que nós meditamos, crescemos, começamos a perceber o quão profunda essa palavra na nossa vida, a vontade de Deus, encontramos que ela é boa, agradável e perfeita. A palavra não é uma prisão, ela é um caminho de liberdade. A palavra é uma fonte de libertação. E algumas implicações que eu quero trazer rapidamente para a gente encerrar esse ponto, que é o fato de que o texto nos ensina verdades extremamente práticas. Ou seja, a pureza espiritual depende da palavra de Deus. Quem se afasta da palavra comete pecados desnecessários, porque a nossa tendência é cometer pecado. Então, meus queridos, o Salmo 119, dessa parte da letra Bet, de 119, do 9 ao 16, nos mostra o caminho da vida espiritual saudável. Esse é o tema desse nosso encontro aqui no nosso podcast. E o salmista nos ensina que a palavra purifica o caminho, que a palavra deve ser buscada de todo o coração, que a palavra deve habitar no nosso interior, ela deve também transformar nossas palavras e produzir alegria. A palavra exige meditação e ela se torna um prazer na nossa vida. Vivemos em uma geração cheia de distrações, cheia de informações, mas vazias de sabedoria. Então, a palavra de Deus, ela se torna uma fonte purificadora de informações para que cresçamos, nos fortaleçamos cada vez mais na nossa fé e possamos verdadeiramente glorificar a Deus. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Que essa seja a nossa oração também. Amém, irmãos? Próximo podcast nós estaremos falando sobre a próxima letra do alfabeto hebraico.
Fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast.